Vamos lá, vamos falar do Náutico, que também venceu ontem a equipe do Petrolina, né? O Náutico em casa conseguiu um importante resultado, 1-0 diante da equipe sertaneja, de um jogo onde o domínio foi amplo do Náutico, né? A gente pode dizer que desde os primeiros minutos o Náutico conseguiu ter as ações do jogo e o Petrolina pouco incomodou, né, o goleiro Wagner, de um Náutico que ontem até surpreendeu seu torcedor. Poderia ter adotado uma formação um pouco mais, né, mista, podemos dizer assim, pensando no final de semana de estreia da Copa do Nordeste. Mas não, o Náutico foi com praticamente sua força máxima. Algumas alterações pontuais de uma equipe que estava valorizando a partida diante do Petrolina, até mesmo para continuar ali nas duas primeiras posições do campeonato estadual. E como eu falei há pouco, se não fosse o goleiro Alan, do Petrolina, né, que praticou importantes defesas tanto no primeiro como no segundo tempo, né, o Náutico poderia ter feito um placar ainda mais elástico. E é importante a gente também salientar que no primeiro tempo o Náutico teve diversas oportunidades. O meia Patrick Alan, por exemplo, vem se protagonizando como um dos principais nomes dessa equipe. É um dos pilares importantes desse time do Náutico, tendo em vista que é um jogador que participa da construção das jogadas, também tem esse poder de finalização ali de fora, bem próximo à meia-lua da grande área, e é um jogador de uma qualidade aceitável e que vem crescendo, né, com o elenco alvirrubro. Né? É perceptível que das equipes que disputam o campeonato estadual, o Náutico apresentou dificuldades ao longo do percurso, mas que com a repetição da equipe e um banco que possa suprir as ausências de determinados jogadores, o Náutico tem mostrado ao longo da competição, ao longo do campeonato pernambucano, que essa evolução existe, né? Daqui a pouquinho, inclusive, a gente até vai ouvir as palavras do técnico Alan Al, porque de fato essa evolução, ela para muitos ainda pode ser uma evolução pequena, uma evolução de equipe, né, de um conjunto que ainda não se mostre tão à disposição, mas se compararmos, por exemplo, as partidas iniciais que o Náutico tinha dificuldades de criação, dificuldades de finalização e não conseguia incomodar o goleiro adversário, hoje a gente já percebe que o panorama é outro. Hoje já é um Náutico que mantém aquela estabilidade defensiva, né? É uma equipe que sofre pouco nos confrontos e em relação ao ataque já começa a criar mais. Ontem foi um caso isolado, né? O Raiva Negas foi feliz, né, ao receber aquela bola ali do lado direito, né, e a finalização se desvencilhando da marcação da equipe do Petrolina, mas ao longo de todo o jogo, tanto na primeira e na segunda etapa também foi uma blitz do Náutico até a marcação do gol. Depois do gol o Náutico diminui um pouco o ritmo, mas é aquela história, né? Não é abdicar de atacar, mas pelo menos diminuir a blitz que estava sendo feita, né, de praticamente intervalo de 2, 3, 5 minutos, sempre indo ao ataque, sempre amassando, incomodando o goleiro do Petrolina na busca pelo segundo gol, né? Então o Náutico controlou as ações no segundo tempo, quando esteve com o placar favorável, e depois, né, saiu com essa vitória pelo placar de 1-0. Então a valorização, né? Para mim o que mais chama já a atenção desse jogo é a valorização do Náutico do campeonato estadual, algo que é sempre comum para mim, né? Tendo em vista os últimos anos, o Náutico fez isso, né, em algumas situações onde poderia poupar atletas para um jogo de campeonato pernambucano, visando a Copa do Nordeste ou a Copa do Brasil quando estava na disputa. Ele sempre escalava os jogadores principais, né, aquela história assim, não, o pernambucano é importante porque a gente precisa de vagas para as competições a nível regional e nacional. E foi o que aconteceu ontem, mais uma prova de que o Náutico levou com seriedade esse jogo. Trata-se também de um adversário que, né, dos considerados times intermediários, né, é uma equipe que tem tudo para brigar por uma das vagas nas quartas de final e pode, quem sabe, aí ser um potencial semifinalista, né? O Petrolina pelo menos se mostrou assim na temporada passada, e com a repetição do time titular, praticamente todo titular do ano passado para esse ano, também se credencia como uma das equipes que podem, né, brigar por uma das vagas. Então o Náutico levou a sério o jogo, fez as suas substituições pertinentes ao longo do segundo tempo, trocando no ataque, trocando no meio, dando mais minutos a Thalicinho, importante, né? Foi o homem da assistência no jogo do Santa, ontem também teve minutos nesse duelo diante da equipe do Petrolina. Júlio César começou no banco, com Bárcia começando de titular, foi o que a gente previa aqui no pré-jogo, né? E é importante até descansar o Júlio César, foi um cara importante ao longo de alguns jogos aí com assistências, né, para gol. Então um Alan Al que começa a ter esse entendimento, né, da equipe, né, e de fato o Náutico crescendo nas mãos dele. É um crescimento, né, que é gradativo, mas que perceptível, palpável
aos olhares do torcedor alvirrubro, que já começa a, quem sabe, enxergar uma equipe que vai brigar, vai buscar, vai competir, tanto no Pernambucano, como também a expectativa cresce para a Copa do Nordeste, né? E quem sabe aí se perpetuando nas primeiras posições, até mesmo para dar uma folga nas datas que o Náutico terá pela frente, em caso de semifinal, espera as quartas de final para depois entrar em campo. Esse é o objetivo inicial do Timbu no Campeonato Pernambucano. Ingressos já estão à venda para Náutico e Botafogo da Paraíba, agora pela manhã, né? Obviamente, embalado pela vitória, né? O torcedor, né, do Náutico já tem à disposição os bilhetes para esse compromisso. Os sócios pagam a partir de R$12 e o torcedor do Náutico comum vai lá no site da Futebol Card e vê os bilhetes que estão sendo vendidos para esse jogo. Torcedor que é associado do clube vai aí no maisfieldonordeste.com.br, né, para mais informações. É o duelo do final de semana, né, no sábado, o Náutico dando pontapé na competição regional contra o Botafogo, que é uma equipe que está aí na sua divisão, né, na Série C do Brasileiro. É um duelo interessante, até mesmo para medir forças contra uma equipe que terá o seu mesmo potencial, né, quem sabe até de investimento, mas também um potencial técnico para a sequência do ano, até porque são equipes da mesma série. A gente agora ouve um pouco das palavras do técnico Alan Al, as impressões do treinador alvirrubro após a vitória de ontem diante do Petrolina. Sem dúvida, tem espaço sempre. A gente acompanha o nosso dia a dia e trabalha no dia a dia justamente para ter essa concorrência sadia. Hoje nós tivemos mais dinâmica justamente por não amarrar o jogo. Mas essa amarração nos outros jogos de repente aconteceu no início da construção, com os nossos 4 jogadores lá de trás, esperando o adversário nos pressionar. E hoje nós demos uma circulação muito dinâmica de bola, balançando o adversário para ele sair e pressionar a gente. Então isso é fundamental, você dá ritmo no jogo com a velocidade da tomada de decisão, com a velocidade do passe. E nós fizemos isso com muita competência, além do mais de ter um posicionamento tático cada vez mais equilibrado, para o nosso companheiro saber que ele tem possibilidades de passe para frente e tem a segurança de que se ele errar, como em alguns momentos nós erramos, a nossa equipe está equilibrada atrás para recuperar logo em seguida. E é como eu falei, é um processo de evolução, é um processo de construção. A gente fica feliz, mas a gente sabe que precisa melhorar e vai melhorar em alguns quesitos, e essa dinâmica a gente já procurou desde o primeiro dia, só que pelo ritmo, pela questão física, isso acaba ainda oscilando, né? Nós tivemos momentos no segundo tempo que poderíamos ter acelerado um pouquinho mais o passe, e a gente preferiu cadenciar, correndo o risco de uma bola parada ou algo assim no final do jogo. Então a gente precisa amadurecer nesse sentido, evoluir, mas a gente fica muito satisfeito pela entrega dos atletas, não só no jogo, mas no dia a dia. Esse grupo até agora vem demonstrando um profissionalismo e um comprometimento com o Náutico, com o trabalho, com o torcedor, que poucas vezes eu vi na minha carreira. Então é por isso que as coisas estão acontecendo dentro de campo. É isso, aos poucos as coisas vão acontecendo dentro de campo pro Náutico e vai enchendo o torcedor de esperança para as partidas mais cascudas da temporada, os jogos mais complicados do Timbu, vendo que a equipe vai ganhando um certo nível de competitividade.